Olá, que bom ter você aqui no canal Cristão em Concerto. Eu sou o Giovanni e hoje falarei sobre a nossa barulhenta paz interior, usando apenas pequenas coisas como o universo, o átomo e o mundo virtual para falar sobre Jesus. No finalzinho eu vou deixar uma pulga atrás da sua orelha, mas te brindarei com uma linda música que escrevi. Acho que o devocional ficou bem equilibrado, com muito espaço para você mesmo preencher com as suas conclusões também. Vamos lá? Tem gente que foge dos assuntos espirituais e de fé usando argumentos da ciência. Eu sou justamente o contrário. O que eu aprendo com a ciência amplifica e aperfeiçoa a minha fé no mundo espiritual. Para mim, os dois mundos estão relacionados de uma forma que fortalece a minha fé em Deus. Existe uma frase que eu uso muito e já falei ela nos meus vídeos aqui no canal, que é: Deus faz as pequenas coisas para nos explicar como funcionam as grandes coisas. Eu uso essa frase para criar um paralelo entre um mundo físico, que são as pequenas coisas, do mundo espiritual, que são realmente as grandes coisas. No meu entendimento, tudo que você recebe através dos seus 5 sentidos, né, tato, olfato, visão, audição e paladar, são coisas pequenas, são migalhas. O que realmente é grande são as coisas que acontecem além dos nossos sentidos físicos. Sentimos essas grandes coisas através de sentidos não convencionais, não palpáveis, não dimensionáveis e não compartilháveis. É uma experiência individual que não encaixa em nenhuma estatística. É uma estatística do impossível. Essa experiência espiritual é tão básica que está ali para qualquer um que quiser experimentar. Porém, nem todos se dão conta disso. A visão de quem já entendeu esse universo é que todos fazemos parte disso, quer você sinta ou não. Mas quem não entendeu discorda dessa afirmação e te olha como se você fosse um louco. Isso mesmo, um louco. Uma vez eu vi alguém contestando o ditado popular: em terra de cego, quem tem um olho é rei. E a pessoa disse que esse ditado deveria ser: em terra de cego, quem tem um olho é louco. E é a mais pura verdade. Porque quando você fala de algo espiritual para alguém do mundo, ele te olha como se você fosse um louco. E isso não acontece só no aspecto espiritual. Até os grandes cientistas da nossa história, quando apresentaram as suas teorias revolucionárias, sofreram com isso, dentro do meio acadêmico, o local onde deveria ser o berço das mentes mais abertas. Você me entende? Basta ter uma visão diferente do meio. Não sou um profundo conhecedor da ciência. Eu gosto desses assuntos, já assisti alguns documentários. Eu usarei um pouco de ciência aqui, mas meus exemplos são extremamente simplificados, tá? Vamos lá. Só para deixar claro, eu estou falando do mundo físico. Você sabia que as leis da física das grandes coisas são diferentes das leis da física das pequenas coisas? Para as grandes coisas, temos a mais popular, que é a teoria da relatividade, que ilustrou e poliu a física clássica. E para as pequenas coisas, temos a igualmente popular física quântica. O que queima a cuca dos cientistas é o fato de que essas físicas não se conversam e não se convergem. Na verdade, a física quântica é a coisa mais surreal. Então, existe uma corrida em busca de uma teoria geral, que unifique tudo. A teoria de tudo. Interessante, não é? Sabe o que é mais interessante? Quando eu era criança, se ensinava nas escolas que o átomo era a menor partícula que existia, composto apenas de prótons, elétrons e nêutrons. Atualmente, temos o quark, o spin, o gluon, o fóton, o neutrino, o antipróton, o antinêutro, o antimorfo, o antiestático, o antiético, e por aí vai. Quanto mais você procura no mundo atômico, mais você acha. E no cosmos, os cientistas chegam a estimar o tamanho dele.
Eles usam umas escalas que a gente não tem nem noção. Aí eles acabam de medir e já afirmam que não é mais aquilo, pois todo o cosmos continuou crescendo enquanto eles mediam. E não é pouca coisa que cresceu, não. E as forças envolvidas nessa dança cósmica são de valores inconcebíveis. Mas o fato é que não importa o tamanho. Quando falamos de universos inteiros, lógico, imaginamos forças incalculáveis, né? Então, vamos diminuir a coisa para caber na nossa cabeça. Lembre-se, né? Continuamos falando do mundo físico. Através da divisão de apenas um átomo, podemos criar uma reação em cadeia que pode destruir uma cidade inteira como São Paulo, com todos nós dentro, num instante. E olha que interessante, isso começa em apenas um átomo, pequenininho. Um átomo, uma coisa pequena, que gera uma reação em cadeia e destrói tudo em sua volta. Então não interessa se acontece com um átomo ou se é um universo inteiro, os números sempre são altos demais e sempre a destruição é grande e rápida e a construção é lenta e gradual. Para mim, isso só deixa claro uma coisa, que estamos numa sala de espelhos. Quanto mais olhamos, mais profundo fica, não importa a direção. Não tem fim. Tudo parece sempre maior ou sempre menor, e é claramente uma ilusão. É exatamente por isso que a ciência amplifica a minha fé. Eu não relaciono as coisas do mundo físico com o próprio mundo. Eu busco relacionar as coisas do mundo físico com o meu mundo espiritual, porque faz mais sentido para mim. Agora eu vou falar do mundo espiritual. Podemos ver em Lucas 8:24, Jesus dando ordem para uma tempestade parar, e ela para. Em todo o tempo que Jesus esteve conosco, fica claro o que ele quis nos mostrar, que o espiritual é maior do que o físico. Inclusive, toda a história da Bíblia é assim, gente. Deus nos mostrando que o físico é moldável através do espiritual. Não é verdade? Tantas coisas sobrenaturais. Abriu-se o rio, água jorrou da rocha, exércitos inteiros eliminados do nada. Coluna de fogo, maná. Aí Jesus chega, alimenta milhares de pessoas com um pacotinho de miojo. Cura, liberta, anda sobre as águas, ressuscita mortos. E você aí, preocupado com o que mesmo? Com o mundo físico? Sério? Não brinca. Mas eu também sou assim. Eu esqueço do espiritual e me preocupo também. Nada do que os discípulos viveram com Jesus era comparável a qualquer outra coisa daquela época. Tudo que eles conheciam como verdadeiro estava ruindo, desmoronando. Eles também tiveram dificuldades para virar a chave. Então, não se sinta mal. Mas eles tiveram um privilégio de viver uma realidade espiritual linda, simples e direta, com a presença de Jesus. Olha que legal. E Jesus não falava e não agia como eles esperavam. Nunca imaginaram. Né? Hoje, o desafio é maior. Aquela sala de espelhos é bem maior. Os efeitos especiais fazem parte da nossa rotina. Estamos nos preenchendo com um lixo virtual. O próprio nome já diz o que é virtual. Então, se você estiver numa praça que tem um lago e alguém andar sobre as águas, você vai achar que é um efeito especial. Você vai olhar em volta para ver se não é uma pegadinha, se não é uma gravação de uma propaganda de um produto conhecido que você usa. Quem sabe você consegue ver um ator famoso passando por ali. Por outro lado, temos os que acreditam demais no virtual. Eu vejo um monte de gente compartilhando informações erradas, equivocadas e até absurdas. Vídeos de coisas claramente montadas ou feitas por inteligência artificial, só porque parece verdadeiro, gerando ruído na comunidade.
Nós estamos perdendo a capacidade de discernir a realidade. Nós não sabemos mais o que é verdade ou o que é mentira. Estamos misturando o real com o virtual. Se tem um vídeo com alguém falando com autoridade, já está bom para nós. Nem confirmamos. Isso já está acontecendo há muito tempo. Na era da informação, não aprendemos a lidar com a quantidade dela. Atualmente, é a inteligência artificial que está lidando com isso para nós. E o que está acontecendo é que ela, a inteligência artificial, está nos doutrinando. Mas deveria ser nós que deveríamos estar ensinando a inteligência artificial. Nós que somos inteligentes natural. Isso não deveria ser melhor? Inclusive, deveríamos ensinar a inteligência artificial a ter fé em Deus. Vamos converter a inteligência artificial. Ensinar para ela que Jesus tinha a verdadeira paz interior. No barquinho que Jesus dormia, os discípulos só transbordaram o que havia em seus corações: medo, confusão, distorção, coisas desse tipo. A tempestade só gerou uma reação em cadeia do que já estava dentro deles. Lembra o que eu falei alguns minutos atrás? Uma pequena coisa que gera uma reação em cadeia e destrói tudo em sua volta. Se você conformar o seu mundo espiritual com o mundo físico, é isso que acontecerá. Você sempre estará no meio de uma tempestade. Mas lembre-se que Jesus não age como nós. Ele conforma o mundo físico segundo o mundo espiritual dele. Jesus reflete no mundo físico o que está em seu interior. O conteúdo interior de Jesus é de alta qualidade, é puro. Os tempos estão ficando cada vez mais difíceis. Como você terá discernimento do que é espiritual? Semeie disciplinas espirituais na sua vida. Se encha do que é espiritual. Abra o caminho para o Espírito Santo. Isso é importante. Não seja adepto da EA, espírito artificial. Não seja virtual em seu espírito. Seja real. Vamos ouvir uma música? Sou como um vaso com algo em meu interior e que derramarei no balançar da vida. Quando de repente a dificuldade chega, o que será realmente que de mim sairá? Se uma tempestade em mim surgir, Senhor, acorda e vem me acudir, pois minha pequena fé não foi capaz de manter a paz em mim. Almejo ser como o Senhor, que discerne o exterior, pois tem dentro de ti autoridade, o verdadeiro amor. Almejo ser como o Senhor, ter dentro de mim tudo que me ensinou, para poder derramar, poder derramar. Tempestade em mim surgir, Senhor, acorda e vem me acudir, pois minha pequena fé não foi
de manter a paz em mim. Almejo ser como o Senhor, que discerne o exterior, pois tem dentro de ti autoridade, o verdadeiro amor. Almejo ser como o Senhor, ter dentro de mim tudo que me ensinou, para poder derramar, poder derramar. Sou como um vaso com algo em meu interior, e que derramarei no balsar da vida, quando de repente a dificuldade chegar. O que será realmente que de mim sairá? E aí, pessoal, gostaram da música? Chegamos na hora do lanche. Eu tenho brincado, né? Eu falo que a hora do lanche é que nem na célula, né? Que a gente vai lá, vai começar a ter um papo mais descontraído. Mas a minha ideia inicial era que eu queria passar todo o conteúdo já logo de início, né? Então passar a palavra, passar a música, para quem tivesse com pressa, que tivesse que fazer outras coisas, né? Quando chegasse nessa parte de detalhes, de outras informações, pudesse pular, né? Pudesse ir para outro conteúdo ou ir fazer a coisa que precisa fazer, né? Então essa era a ideia inicial. Eu ia chegar nesse espaço aqui e ia falar sobre coisas do canal, né? Eu tenho falado coisas de mim, coisas, né, da minha evolução, mas a princípio era coisas do canal. Eu ia falar assim, por exemplo, o canal Cristão em Concerto, ele é um canal para pessoas que fazem que nem eu, né? Às vezes dá um passo para frente, dois para trás, dá um passo para frente de outro lado, vira um tango, vira uma valsa, e tá sempre aí precisando se consertar com Deus, sabe? E sofrendo com essa caminhada. Mas no fim, eu acho que todo cristão tem isso, né? É que também tem um outro aspecto meu. Eu sempre fui muito racional, muito ligado à ciência, né? Eu não sou um cientista nem nada, mas eu sempre fui tendencioso ao lado da lógica, né? Nunca imaginei que que eu me converteria e viraria evangélico, né? Então isso sei que muitos falam isso, e eu me converti aos 40 anos, e a minha filha foi a primeira da família a se converter, alguns anos antes. E ela uma vez chegou e começou a fazer uma argumentação, né, para me convencer. Eu olhei para ela e falei, se você vai vender o seu produto, você precisa conhecer ele melhor, né, e para poder argumentar melhor. Essa argumentação tá ruim. Eu dei uma quebrada nela, e nem foi por ela. Eu sei que Deus usa, e Deus faz essas coisas que funcionam, né? Mas ela foi um desafio para ela tentar conversar comigo sobre isso na época, né? Eu cheguei aqui. Você sabe que todo esse conteúdo, pensando no que eu falei hoje, né, sobre o barquinho, Jesus ali, todo esse conteúdo que eu tenho escrito e passado aqui, eu tenho feito ele de uma forma muito espiritual, para alcançar você de uma forma espiritual também, né, que seja uma verdade que tenha esse aval da palavra de Deus, para que a gente se comunique de coração para coração. E isso tem sido
extremamente edificante para mim, né? Tem ajudado isso na minha fé. E é uma coisa que eu recomendo. A gente não ser, eu falei, né, de não ter a fé virtual, mas da gente não ser superficial na nossa fé, né? A gente pega, fica passando, alguém pega um textinho e vai direcionando, todo mundo fica direcionando aquele textinho. Às vezes eu recebo eu vejo no Instagram, no WhatsApp, eu recebo no Instagram, no WhatsApp, tudo, o mesmo textinho, uma coisa meio padronizadinha que tá circulando. Legal, eu acho que aqui é legal, né? Mas a gente também precisa tirar, expor mais o nosso espiritual, mais o nós, mais o fazer uma pintura com as nossas mãos, né? Então eu acho que esses vídeos que eu estou gravando têm tido esse aspecto de ser uma coisa que eu estou construindo espiritualmente, e isso está sendo bom para mim, né? Eu estou querendo alcançar alguém, ser usado por Deus para alcançar alguém, mas na verdade eu que estou sendo transformado. Muito legal. Então, muito obrigado, pessoal. Eu ia falar mais coisas, é lógico, eu sempre esqueço, né? Mas vamos deixar para o próximo. Obrigado. Deus os abençoe grandemente. É uma grande alegria ter vocês aqui comigo.